ao palco agora o nosso amigo, o cara mais Chegou? forte do litoral paulista. Chegou. Agora, essa. Ó, se o chat já tava. Se o chat já tava. As más línguas. Se o chat já tava pegando fogo, porque esse caboclo aqui é assim: aonde ele chega, a rapaziada dele, mano, o bonde dele vem junto. Quer ver? Seja bem-vindo, Samuca! 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 Boa noite! Olha o que eu tô aprendendo com o Samuca aqui, ó. Fica vendo, ó. Será que não quer ver? Não ligue pra ele, tá tesouro. metendo os audiozão da hora. Boa noite, rapaziada. Como é que estão, mano? Tudo bem? Seja bem-vindo, Samuca. Bem-vindo, cara. Pô, alegria do caramba, tá? Samuca aqui no Poucas e no TV e Rádio Marcão da Fiel. Eu tô sabendo que o Samuca agora, segundo as más línguas, né, do canal dele que falou, não fui eu, que tá rolando umas festas noturnas de sexta-feira aí que o bicho tá pegando. Ô, Marcão, Márcio, pessoal, boa noite. Não existe nenhuma festa nesse sentido. O pessoal fica... Olha, se eu tivesse ganhando, promovendo encontros, festas e todos esses eventos aí, eu tava com a burra cheia, mas não tô fazendo nada nesse sentido. Aí é palhaçada do pessoal. Boa noite, mano. Parabéns aí pela resenha. Tô acompanhando. Tava lavando roupa e lavando louça, acompanhando vocês aqui na resenha, tá? Que da hora, Samuca. O Samuqueira, a gente já sabe como que é, né, cara? Eu vou... se por um acaso tiver alguém que não o siga ainda, você não sabe, tá perdendo tempo, mano. Aí 2 lives por dia, animada, e para alegrar o seu dia lá no canal do Samuca, no CTC. 2 lives, uma de manhã e uma um pouquinho mais à tarde, né, Samuca? À noite tem uma que é sem roupa, o povo tá falando aí. Mas Marcão, vou falar com quem eu tava no seu canal roupa. Que tá falando. Vou falar com quem que eu tava sem roupa, viu? O cara já chega me tirando. Vai mãe? Tomar no... Vou falar, velho. É feia, se você encarar. É isso, live. Não vou falar com a minha mãe, mas ó, a bicha é feia. Vai falar que eu não avisei. Não falei da sua mãe. Eu só falei com quem ia falar. Não, mas a bicha é feia. Eu só tô avisando. Não venha reclamar, não, se você não encarar. Boa noite. Antes, né? Boa noite, rapaziada. Eu sou o Samuca, faço live no CTC, canal do torcedor corintiano, todo dia, de segunda a sexta, às 15:45 da manhã, 2:30 da tarde, de sábado a 1 e de domingo, quando eu tô com saco para fazer. Porque também chega uns dias que você fala, não, vai tomar banho, não vou fazer essa porra, não. Já fiz 15 lives na semana, então tá bom. Ó, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: isso vai acontecer. Verdade, o Mari colocou no superchat, quem deu a informação, lembra, Mari? Sobre o vídeo fui eu. E aí eu passei por um monte de gente, outro dia estourou no Brasil inteiro, poucos me deram crédito, né? O Preto me deu, o Cereto me deu crédito, a Rádio Brasil me deu crédito, mas teve jornalista que falou que não era. Quando foi, falou, mas eu só sabia. Tudo bem. Sabe tudo. Como é quase um gênio da lâmpada. Vou perguntar a opinião do Samuca acerca desse imbróglio desse vai e volta. Apareceu um pouco a situação do Mateuzinho, né, Marcão? Mas que acabou vindando aí com uma não vinda, né? O que você achou, Samuca? Então, antes de eu dar minha opinião, já é certeza que ele vai voltar ou ainda tem a possibilidade de ele ficar por lá? Ó, a única certeza que do Alisson vir, a única chance do Alisson vir pro Corinthians agora, gente, inclusive o Augusto, você está sendo um abraço, amigo lá da Inglaterra, que é São Paulino, mas gosta muito de futebol. E conhece muita gente lá dentro de São Paulo. O cara falou que a única chance do Alisson pro Corinthians, o Alisson. O São Paulo deve uma grana ferrenha pro Alisson, são meses de salário atrasado. Ele chega lá e fala, faz o seguinte, abate 1 milhão aí que eu me acerto lá pro Corinthians, vai. Aí a vergonha fica pior ainda, porque o cara vai estar pagando para vir para cá, gente. Porque lá ele não fica mais, a torcida não quer mais o cara lá. O Alisson já foi, desculpa, eu que não fui claro, eu achei que por um momento na conversa estava falando sobre o Tioca, que deve voltar da Itália. Era essa a minha dúvida, que você tinha falado sobre isso. Você perguntou sobre o Tioca ou você perguntou sobre o Alisson? O Alisson. Não, o Alisson, que bom que não veio. O Alisson, eu não acho que é esse bagre que muita gente colocou também, como se fosse um pereba total. Não, eu vejo qualidade nele, mas o imbróglio, a novela, a demora, e esse vai, não vai, eu acho que isso já ia trazer uma pressão grande para ele. E o negócio que eu ficava mais preocupado desse rolê todo seria se ele de fato
fosse contratado ou por empréstimo mesmo pelo Corinthians, o Dorival ia se sentir uma obrigação de ficar escalando ele direto. Isso daí, para mim, ia ser o maior problema, porque ele ia forçar até o cara provar que valia a sugestão do Dorival. E eu não sei quantos jogos isso daí ia custar pra gente. Se ele ia pegar no breu rápido ou se ia ter que ficar 15 jogos para jogar bem, entendeu? É aquela coisa, ia ser Alisson mais 10 e aí ia queimar o André, que é uma judiação. Como ele fez com o Guinegão, né? Mas tá bom. A pergunta que eu faço é o seguinte: para vocês dois. Isso aí trouxe um grande desconforto lá dentro. Não sei se chegou a ouvir, como você estava ouvindo. Eu queria que o Marcão até repetisse aí sobre a indigestão que esse negócio do Alisson gerou lá dentro. Lá, o problema interno foi pior. É assim, o Marcelo Paz chegou a querer colocar o cargo à disposição. Ontem foi uma rebordosa no Corinthians. Houve uma pressão enorme dentro do clube. Teve reunião para abafar a situação. Eu acho que o prejuízo da negociação do Alisson vai muito além de jogo, campo e dinheiro. Por quê? Porque o próprio Marcelo Paz falou que estava trabalhando alinhado com o presidente e com o financeiro. E como você contrata para ser executivo, você tem total liberdade para negociar. Você vai lá, dá sua palavra em nome do clube, fecha, segunda-feira o dinheiro está aí. E não vem, depois fala que não vai porque não tem dinheiro para pagar, ficou mal. Tá? Eu volto a dizer, eu acho que o Marcelo Paz não termina o ano no Corinthians, na minha opinião. Não é pela qualidade, que ele é muito bom profissional, eu gosto do trabalho dele. É por quem está dentro do clube. Tá pode trabalhar, o mal-estar. O Dorival também ficou emputecido porque ele gosta do jogador. Ô Marcão, então o Marcelo Paes, inicialmente, ele teria a carta branca, ou pelo menos a recomendação de seguir com o negócio, e aí depois de fechar o negócio, falaram do dinheiro? É isso? O Marcelo Paz, o Corinthians não quis pagar. O Marcelo Paz, na apresentação, ele falou o seguinte: olha, meu trabalho aqui, o Corinthians não vai mais gastar dinheiro à toa, acabou o negócio de 5 anos de contrato comigo, vai ser tudo com os pés no chão. Eu estou trabalhando, palavras do Marcelo Paz na apresentação, alinhado com o presidente Osmar Stabile e com o meu departamento financeiro. Tudo que formos fazer, faremos juntos, para o Corinthians não fazer besteira. Legal. Só que ele é executivo. A palavra executivo te dá total autonomia perante a um departamento, a um clube, a uma empresa. Ele não teve autonomia para ir lá contratar, por exemplo, o Matheus Pereira? Ele falou, contratou. Aí o negócio estava fechado, o presidente do São Paulo deu declaração, tem aqui a declaração do presidente do São Paulo, que o negócio era legal, tinha sido bom, papapá, para todo mundo, e o dinheiro cairia na segunda. Aí na declaração ele deixa bem claro, assim caiu o dinheiro do jogador do Corinthians, ainda ele é do São Paulo. O jogador sai na segunda-feira de manhã, na terça, se despede do pessoal no CT do São Paulo, se despede dos jogadores e vai para o CT. O cronograma era às 10 horas ele ser anunciado como jogador do Corinthians. E aí ele chega às 11 e pouquinho lá, ele chegou às 11h15, ele se apresentado, faz aquele videozinho básico que todo jogador faz, 2, 3 minutinhos, parabéns, eu sou o Alisson, blá, blá, blá. E não rolou. E agora falaram que não tem dinheiro. O clima lá no São Paulo para ele ficou horrível mesmo, ele sendo reintegrado, como o Atman acabou de colocar aqui, mas ficou muito feio dentro do Corinthians. Tá? O clima tá ruim. O Maurinho colocou no Superchat que é verdade. O Maurinho, na época que eu falei do Vitor Pereira, não, teve um outro, um abraço. Eu lembro que eu falei, teve mais um. E essa conversa nós tivemos. Na época, quando eu falei do Vitor Pereira, o Maurinho tem um amigo que trabalha com futebol, um português. Não, mas peraí, gente. Eu queria perguntar do assunto do Alisson e já tá indo para outro rolê. Não, tô só comentando aqui o Superchat. Será que não existe... Vamos lá. Será que não existe uma possibilidade? Eu não estou trazendo informação, eu estou conjecturando aqui com vocês. Será que não existe a possibilidade do Alisson ter ido ao CT? Falaram que não teve nada de exame médico. Não teve. Geralmente, entre clubes, o clube A, o dono do jogador, já passa as coisas para o clube que vai receber. Porém, se imagina no lugar de médico do Corinthians. Você sabe que existe a negociação com um jogador que publicamente já conhece um histórico de lesão desse jogador. Muito grande, né?
um histórico rico. Sim. Não, será que não existe uma pequena, uma remota possibilidade dos caras ter chamado ele com o migué de conhecer o CT e ter dado uma olhada mais de perto, ter feito aquele laudo cautelar quando você vai comprar um carro, você arranca as borrachas, você olha os pontinhos de solda, você olha a tipagem do chassi do motor e de repente... Cara, com aquele espelho embaixo do carro, assim, ó. Olhou o assoalho ali, não gostou do que viu e de repente falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, para não expor o jogador, eu tô conjecturando, não tô falando que é informação, tô só jogando conversa fora. De repente, para não expor o cara, se a gente meteu o migué do financeiro, para não queimar o cara, entendeu? Então, mas assim, eu acho que a olho nu assim, é muito difícil, porque o jogador já se despedindo. É claro que ele podia chegar, ó, o Alisson, Corinthians fecha a negociação com o Alisson. Se tivesse algum problema, que ele desenvolveria. Acho que ficou muito feio, ocasionou vários problemas, né, e mostra o sua boca. O que mais me preocupa é que lá dentro ninguém está falando a mesma língua. Essa é a grande verdade. E outro ponto, aí, olha como as coisas são, olha um contradizendo o outro. O Marcelo Passo está trabalhando alinhado com a diretoria e com o financeiro. Se ele aportou em pagar 1 milhão, porque provavelmente ele comunicou o financeiro. Ponto. Aí, no meio da semana, o Dorival fala, eu não falei que eu não quero trocar jogador nenhum. Eu preciso de reforço. Se eu der um, recebo outro, não mudou nada a minha vida. E aí ele libera o Tchoca para ser emprestado para o Torino e agora eles vão atrás de um zagueiro. Então, peraí, então ele está se contradizendo. Porque se eu estou contratando um, eu não estou reforçando o meu time. Só olha se o novo zagueiro custar menos que o Tchoca. Aí tem uma justificativa. Então, mas como o time ainda precisa de mais um zagueiro, porque veja bem, ontem ficou provado que a nossa zaga é lenta, devido à idade. São 2 zagueiros de 33 anos e um de 35. Ontem, na hora que o Vladimir deu um tapinha na bola, ele engatou a terceira, o Gustavo ficou para trás. Assim como ficaria o Gabriel Paulista, assim como ficaria o André Ramalho. Eles não têm velocidade. Tá? O Alisson chegou ao CT e acharam que era um chapeiro de fast food. Puta que pariu. Sacanagem com os chapeiros de fast food, porra. Respeite os chapeiros de fast food. E aí, o superchat do Amauri, eu assisti Sambuca na época. Deixa eu colocar aqui de novo, peraí. Quando eu falei do Vitor Pereira, foi numa madrugada de sábado para domingo. E aí, na segunda-feira, o Amauri conversou com um amigo dele que trabalha com futebol, que é português, que agora está aqui no Brasil. E o cara fez um raio-x dos técnicos portugueses. E ele acreditava que o Vitor Pereira é muito certo aqui no Corinthians, que é um cara que trabalhava sério, jogava para frente e tal. E para mim ele deu certo. Porque quando o Roger Guedes começou a fazer com o Doce, cara, e o Roger vai jogar, Vitor? Lembra aquele vídeo que ele falou? Ele vai correr? Se ele correr, ele joga, senão não. E eu acho que tem que ser assim. Tem que ser técnico assim, né? E aí o que eu ia falar para vocês é o seguinte, ó, que eu coloquei aqui quero saber a opinião de vocês, ó. Corinthians é o clube da impunidade? É uma pergunta. Onde está a justiça, a verdade e a transparência? Então eu quero saber. A Comissão de Justiça do Corinthians deflagra o que, infelizmente, a cada dia mostra ser verdadeiro. É o clube da impunidade. Porque se eles quisessem realmente punir o Andrés, do Írio, já tinham expulsado os caras. Tá? Onde aqueles que prejudicaram a instituição são protegidos, mimados e tratados acima do bem e do mal. Ninguém questiona o Andrés dentro do Corinthians. E o pouco importa o que acontecerá com o Corinthians. Só importa o bem-estar da panela institucionalizada dentro do Parque São Jorge. Isso é o que eu coloquei como descrição dessa live. Andrés está acima do bem e do mal do Corinthians, gente. Porque se quisesse punir o cara, foi aquilo que eu falei, Samuca. Ah, mas não está no estatuto o cartão corporativo. Mas você não pega o dinheiro do clube para pagar o cartão? Pego. Então você usou o recurso do clube. Tá aí, já tem justificativa para expulsar o cara. Não houve dano moral ao clube, não houve dano à imagem do clube, não houve dano financeiro no clube. O estatuto também prega que você tem que expulsar o cara. Olha o que o Duílio está fazendo. O próprio Augusto não foi expulso? Não foi impeachmentado? Os 3 têm que ser expulsos.